Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Traga atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E vamos ver a provável escalação do São Paulo para essa partida de hoje em casa contra a Portuguesa. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar sobre o São Paulo, porque Júlio Casares ainda não anunciou sua renúncia. Vale a lembrança de que já se vão 4 dias desde a reunião do Conselho Deliberativo que determinou a abertura do processo de impeachment contra o atual presidente. Júlio está afastado e Hery Macias é quem tem tomado as decisões em relação ao tricolor. Posso contar para vocês que o Júlio Casares deve renunciar, mas não pretende fazer isso tão cedo. Ele tem como prazo até os 30 dias da reunião dos sócios. Uma Assembleia Geral de Sócios é quem vai definir pela expulsão definitiva do presidente. O Júlio, para não passar por esse constrangimento, deve fazer o anúncio, a entrega da renúncia do seu cargo antes da reunião de sócios. Mas ele entende que ainda há possibilidade de mostrar que ele foi alvo de uma grande conspiração. E nos próximos dias, inclusive, devem surgir novos fatos sobre o tema. Enquanto isso, Júlio adia a possibilidade de entrega da sua renúncia. Hery Macias, como eu contei, assumiu de forma interina e se o Júlio de fato renunciar, o Hery Macias fica como presidente do São Paulo até dezembro. Vamos começar pelo jogo principal, São Paulo e Portuguesa. São Paulo está lá fora da zona de classificação. Tem um jogo que, antes de começar o campeonato, a gente falava, bom, esses jogos aqui não pode perder, tem que ganhar. Que era o jogo contra o São Bernardo, São Paulo ganhou 1-0, e o jogo contra a Portuguesa. São os jogos que o São Paulo tem que ganhar. Tem mais um ali, um pouquinho mais para frente, mas já está chegando na metade. Contra o Primavera, que nem tá tão, tá brigando, tá bem o time. Então o São Paulo tem que ganhar esses 3 jogos para ficar aliviado. Ganhou um, empatou com o Corinthians, no fim, como resultado foi bom. E agora encara aí a Portuguesa, que está ainda lá embaixo na tabela, né? Não faz uma boa campanha, embora tenha vencido o seu último jogo. E aí o São Paulo está pensando em sábado, né, Arnaldo? Vai poupar muita gente. Não é só pensando no sábado, né? Saber que o sábado tem o clássico Palmeiras, mas na quarta começa o Brasileirão contra o Flamengo, no Morumbi, também no Morumbi. Então é a última chance do Crespo revezar, né? Ele vem fazendo isso de certa forma, né? Desde o primeiro jogo não repetiu a escalação, vem mudando bastante, inclusive o sistema. E o treino de segunda, logo depois do jogo do Corinthians, já foi um treino meio que para jogo. Ele mostrou uma coisa que tem sido também uma característica do trabalho do Crespo nesse começo, que é o aproveitamento de jogadores da Copinha, que muitas vezes são tirados dos jogos da Copinha, né? Então, o que aconteceu, mesmo assim o time segue na Copinha, segue vivo, como você falou. Então, essa mistura base e profissional, ela vai continuar com o profissional tendo a prioridade, né? Então, o Crespo liberou, por exemplo, o Paulinho, que ficou no banco contra o Corinthians, e ele, na segunda-feira, jogou pela Copinha e fez o que fez. Fez o gol do meio de campo, classificou o time e tal. E, por outro lado, requisitou o Pedro Ferreira, que é o camisa 10 do time da base, para treinar na segunda, visando o jogo da Portuguesa. Ele não participou da Copinha contra o Botafogo, e, sendo assim, ele deve ter uma chance de possivelmente até começar o jogo como titular contra a Portuguesa nessa escalação mais alternativa que o São Paulo fará. O São Paulo vai ser um time só da base contra a Portuguesa, deve jogar o Luca também, que também está inscrito na Copinha, já deve jogar o Nicolas, que também está inscrito na Copinha, devem jogar os 3. Mas deve jogar muita gente mais graúda também. O São Paulo deve ter, por exemplo, a estreia do Dória, que está bem condicionado, chegou bem condicionado, e possivelmente também deve ter o Caleri pela primeira vez desde o início. Até por isso o Paulinho foi liberado para a base. Então é esse revezamento, esse tipo de troca que o Crespo vem fazendo. Dos times que vinha jogando, os que mais estavam jogando, o que mais jogou nessas 3 primeiras partidas do campeonato, por exemplo, é o Tapia. Começou as 3 partidas. Então o cara precisa descansar um pouco. Aí jogaria o Caleri. O Danielzinho jogou
meio tempo contra o Mirassol, jogou os outros 2 jogos inteiros. Então também deve descansar. Então é esse tipo de... Porque, como o Crespo fala, sem pré-temporada, sem treino, não dá para mim para arriscar jogadores. Aliás, como o Abel Ferreira tem feito, né? Vem fazendo no Palmeiras todos os anos. Bom, vamos tentar arriscar um time, vai. É possível? É possível. Bom, Rafael, né? Não deve ser reserva, não deve ser o Coronel que vai jogar, né? Olha, Ó, não pode sei. ser? Então tá. Pode até Rafael ser. ou Coronel. É. Aí, Mike ou Cedric? Essa é uma boa questão, porque o Cedric jogou só um pouquinho contra o Corinthians, mas ele tinha jogado as outras 2 inteiras praticamente. O Mike jogou a maior parte contra o Corinthians. Acho que aí os dois estão em condições físicas semelhantes, digamos assim. Aí, bom, você falou que o Dória vai jogar, então é Dória. Talvez ele poupe todo mundo, então vai ser o Tolói, sei lá. Tolói, Dória. Exato. Eu acho que aí... Uma zaga totalmente nova, nunca jogou. Mantenho... esse time nunca jogou junto na vida. Aliás, nenhum time de São Paulo jogou junto nessas escalações, né? Mantendo a linha de 4, para jogar com o Dória teria que ser um destro. Imaginando que ele vai poupar o Arboleda, joga ou o Tolói, que não teve chance até agora, ou o Ferrarese, né? Talvez um dos 2 destros compondo com o Dória. E aí, Nicolas, né? Nicolas, né? Possivelmente porque o Wendel começou as 2 últimas e tudo mais, né? Tá, aí no meio, vamos lá. No meio, o Pablo, mesmo com a... mesmo com a má fase. Você vê lá, né? Ou o Negruti, né? Se ele quiser ir um pouco além da coisa, mas o Pablo ou o Negruti, de primeiro volante. Aí eu acho que ele vai fazer uma mescla, não vai arriscar só quem não jogou ainda, né? Porque talvez fosse... Aí, por exemplo, Pablo ou Negruti. Aí, Hugo, que não jogou desde a cirurgia no joelho, ou Bobadilha. Bobadilha que não jogou o jogo todo contra o Corinthians. Jogou. O jogo inteiro? É verdade, jogou. Jogou o jogo inteiro, né? Não tinha jogado contra o São Bernardo, né? Não tinha começado jogando. E aí na meia eu acho que vai o Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, exatamente. Embora tenha aquela questão que possivelmente o Lucas não vai contra o Palmeiras por conta do gramado sintético, mesmo sendo em Barueri, não no Allianz. Então eu acho que o Lucas, se não começar jogando, ele vai jogar um pouco esse jogo também, ficar no banco e entrar um pouco. E acho que na frente vai ser tipo o ataque do São Bernardo, né? Os 2 pontas, Luca, Ferreirinha, como jogou o esquema contra o São Bernardo. E o Caleri na frente. Ferreirinha e Caleri. Imagino que seja isso. Mas aí você está imaginando que o Lucas entre em algum lugar no meio, alguma hora, certo? No segundo tempo, imagino eu, né? Ou no meio, ou no ataque, sei lá. Né? Bom, é isso. É um jogo que o São Paulo tem que ganhar, mas vai ter que arriscar também, né? Porque a temporada está começando, vai ter que, sei lá, fazer ponto, ganhar de 1-0, enfim. E a busca do São Paulo por um camisa 10 segue complicada. Nas últimas horas, o tricolor procurou o Bahia, sugerindo o empréstimo com opção de compra por Cauli. A resposta do Bahia foi negativa. O tricolor de aço só topa negociar o Cauli em definitivo. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 28 milhões e meio de reais. Dá para dizer que a pedida do Bahia foi superior a essa. O São Paulo não tem capacidade financeira para fazer esse tipo de investimento e dá para colocar o Cauli como descartado. Temporada passada do meio atacante, 63 jogos, 4 gols e 6 assistências. A verdade é que o Cauli perdeu espaço no time do ano passado em relação a 2024. Quero lembrar ainda que o São Paulo ainda usou nas tratativas com o Bahia a lembrança de que no ano passado topou emprestar o Rodrigo Nestor com opção de compra para o Bahia. Não funcionou esse argumento e as tratativas estão encerradas. São Paulo que ainda tenta fechar com o Zenon. Kevin Zenon é um meio atacante argentino do Boca. Negócio do Boca com o Alavés foi fechado, mas a TIC Sports afirma que o Zenon recusou a última proposta do clube espanhol. E o negócio, por enquanto, melou. Julian Fernandes é um alvo do São Paulo. O tricolor mandou proposta para o New York City de empréstimo com opção de compra e aguarda por uma resposta. O Alan segue nos planos do São Paulo e mais do que isso, faz força para trocar o Flamengo pelo tricolor, mas ainda não existiu qualquer avanço nessa negociação.
queria que você contasse pra gente uma coisa. O Alisson fica ou o Alisson vai pro Corinthians? Vou deixar um suspense no ar, já vou responder essa pergunta sobre o Alisson, porque o mercado da bola do São Paulo está muito aquecido, então o São Paulo foi em busca de reforços, por exemplo, foi em busca de saber um pouquinho mais sobre o Cauli do Bahia, meio-campista, foi buscar informações alguns dias atrás, a TV Gazeta conseguiu apurar que, infelizmente, deu um passo atrás nessa possível negociação, porque o Bahia só estaria interessado numa possível venda do Cauli que perdeu espaço no time do Rogério Ceni no último ano, estaria disposto apenas à venda. Mas, como a gente sabe, o São Paulo está buscando outros modelos de negócio, com empréstimo com opção de compra, por conta das dificuldades financeiras que o clube atravessa nesse momento. Então, o Cauli, neste momento, acaba sendo descartado por conta desse modelo de negócio. Outro jogador que interessa ao São Paulo, as conversas foram iniciadas, é com Julián Fernandes. Julián Fernandes, que é jogador do New York City, ele foi revelado nas categorias de base do Vélez Sarsfield, lá da Argentina. É um pedido do Hernan Crespo, ele que é um atacante, está no New York City desde 2023, tem números bons aí, segundo o próprio treinador do São Paulo, que busca não sofrer mais com dificuldades no ataque, com jogadores que se lesionem no ataque. A gente também conseguiu confirmar aqui na TV Gazeta que esse interesse existe e que as partes estão conversando por um empréstimo. Lembrando, por conta das dificuldades financeiras do clube, o empréstimo é sempre o melhor negócio nesse momento. Outra informação: Jorney, que é do Novo Horizontino, São Paulo vai exercer a opção de compra desse jogador por R$1 milhão, por 70% dos direitos dele. Ele que vem sendo aí um grande nome na copinha do São Paulo, que está nas semifinais. Agora sim, respondendo sobre o Alisson, essa grande novela aí entre Corinthians e São Paulo aceita sim ceder o meio-campista para o rival, mas para isso precisa de uma compensação financeira. E essa compensação financeira está na casa do R$1,5 milhão para poder ceder esse jogador para o Dorival Júnior e para o Corinthians, sendo que a totalidade dos salários do Alisson seriam pagos pelo Alvinegro. Além disso, existe uma cláusula que o São Paulo procura exercer de R$2 milhões de multa caso o São Paulo vá enfrentar caso o Corinthians vá enfrentar o São Paulo. Nesse momento, o Corinthians avalia a situação porque também está passando por dificuldades financeiras. Mi? Obrigada, Má. Bom, vamos lá, vamos por partes. Sim. Temos que comentar aí sobre o Alisson, sobre o Cauli, sobre o Julián Fernandes e sobre o Jorney aí também. Alisson. O Alisson não está jogando, né? O Alisson não está jogando no São Paulo, perdeu muita moral. O Marcos Antônio é titular absoluto do time. Você tem o Pablo Maia que faz a função também, tem sido utilizado. São Paulo contratou o Danielzinho, então o Alisson foi ficando. Alisson foi ficando de lado. Então, com o Dorival Júnior, quando o Dorival trabalhava no São Paulo, ele jogava muito, inclusive foi o Dorival que inventou essa posição para o Alisson. Então, acho muito natural o Alisson querer novamente trabalhar com o Dorival. Acho que vai ser bom para o Alisson, bom para o Corinthians, bom para o Dorival e bom para o São Paulo também, que já tem outras peças ali, Emília. Concorda, Miller? Acho que é mais ou menos por aí. Tem que ir. Tem que ir, até porque no São Paulo ele não tem espaço, né? O Crespo não gosta dele. O Crespo não gosta dele. Então libera, né? Se não gosta dele, o jogador tem que jogar, pô. E o Dorival gosta dele, com certeza seria um bom negócio para o São Paulo e para o Alisson, né? O São Paulo quer a compensação financeira, que é normal, e o Corinthians deve pagar, sim. Agora, pergunta para você do Jorney, R$1 milhão. O que você acha, Miller, do Jorney? O São Paulo não tem dinheiro, Michele. Não tem? Não tem, difícil. Falando sobre o Cauli. Cauli é um jogador que recentemente fez bons jogos pelo Bahia, um jogador que já tem 30 anos, no ano passado jogou mais de 60 jogos, 2024 também pelo Bahia. Um jogador que vinha sendo peça importante lá nos times recentes, com o Rogério Ceni também lá no Bahia. Esse viria para brigar pela posição, viu, Michele? Entendo que tem capacidade de, quem sabe, buscar uma titularidade no São Paulo. Agora é aquilo que o Miller falava aqui, o São Paulo não tem dinheiro. Então, hoje no futebol, especialmente agora, esse ano de 2026, nos últimos anos, quem não tem dinheiro não consegue comprar ninguém. Vamos fazer aqui uma troca, eu te dou um jogador, parcela. É muito complicado ir ao mercado do futebol hoje sem dinheiro, que é o caso do São Paulo. Não dá. E aí, Miller, o Cauli? O Cauli vai ser mais difícil. Um jogador pronto, bom jogador. Bom. Muito bom jogador. Ele foi muito bem no Fortaleza. Muito bem. Depois o Bahia o contratou. Então, se ele vier, ele virá para ser titular. Porque ele é um jogador pronto e bom jogador. São Paulo poderia insistir, né, nessa contratação. E o Julián Fernandes? Aí já é mais difícil, porque o Rosário Central quer contratá-lo também. E outro, ele é novo, ele é bom jogador, tem 21 anos de idade.
E o Rosário Central, quer dizer, é o país dele, né? É. O Rosário Central quer ele de qualquer jeito, assim como o São Paulo. O Crespo conhece ele, pediu a sua contratação, mas o problema é o Rosário Central, que também está na parada e ofereceu um bom salário para ele. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo hoje, agora jogando em casa contra a Portuguesa, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Uma partida muito importante para o São Paulo vencer, porque depois vai ter uma sequência pesada pela frente. No dia 24, volta a campo jogando fora de casa contra o Palmeiras. No dia 28, vai estrear no Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra o Flamengo. E no dia 31, vai jogar em casa novamente, agora contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Então essa temporada tende a ser muito difícil, porque vai emendar Campeonato Paulista com Campeonato Brasileiro. Então é muito importante, né, o São Paulo tentar montar um bom elenco. Mas que nem eu sempre falo aqui no canal, o São Paulo foca muito em trazer goleiro, zagueiro, volante, lateral e se esquece da prioridade na minha visão, que é um camisa 10. Os atacantes e o centroavante do time vem sofrendo muito com isso, a falta de um meia criativo. Mas agora o São Paulo está no mercado atrás desse jogador e vamos torcer que seja um bom jogador. O São Paulo precisa investir um pouco, nem que seja nesse meio-campista. Até porque no ano passado, o São Paulo trouxe muitos jogadores livres no mercado, só que veterano, que chegaram ganhando um alto salário, direito de imagem, mais luvas e praticamente só ficaram machucados. Como foi o caso do Oscar, por exemplo, que ganhava 1,5 milhão, fora o valor da patrocinadora. O Luiz Gustavo, 700 mil. Agora vamos torcer para os que continuaram não se machucar tanto, como é o caso do Lucas Moura, que ganha quase 2 milhões por mês. O Wendel, 1 milhão. Rafael Tolói, quase 1 milhão. E por aí vai. E o novo presidente do São Paulo, Arrima Assis, mira pendências graves, como salários atrasados, por exemplo, e evita mudanças às pressas no São Paulo. Então, uma boa sorte para ele, né, galera? Mas nesse fim de ano já vai ter eleição para o novo presidente. E que nem eu sempre falo aqui no canal, do que adianta o Júlio Casares sofrer um impeachment e chegar no final do ano, esses conselheiros colocar na presidência do São Paulo algum amiguinho deles. Então, esses conselheiros precisam sim continuar sendo cobrado para votar certo na próxima eleição, porque o pior presidente da história do São Paulo era o Leco, agora é o Júlio Casares, e se nada mudar daqui 2 ou 3 anos, vai ser o próximo. Então o São Paulo precisa de mudanças, precisa se profissionalizar de vez, senão vai ter que virar SAF, não vai ter outro jeito. Uma SAF séria, como a do Bahia, por exemplo, não como a do Botafogo, que está toda bagunçada. Mas como eu sempre falo aqui no canal, o grande problema é que a gente olha para o lado e vê Palmeiras e Flamengo, que nem são SAF, dominando o futebol brasileiro. Aí que vem a pergunta, será que se o São Paulo não se profissionalizar de vez, daqui 2 ou 3 anos, não consegue disputar de igual para igual com Palmeiras e Flamengo? Só que a gente vê essas últimas notícias e fica difícil de acreditar. E sobre essa possível saída do Alisson para o Corinthians, que nem eu já falei no último vídeo, não faz sentido nenhum São Paulo emprestar de graça o jogador para um rival. Se for para um Atlético Mineiro, para um Internacional, por exemplo, beleza. Agora para um rival já é brincadeira. Agora já não tem mais clima para o Alisson continuar no São Paulo, depois de tudo que o clube fez para ele, em um momento difícil da sua vida, fez isso, querer ir para o Corinthians. Na minha visão, é um jogador muito ingrato, que agora a torcida já não vai querer mais também, né, galera? Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!